do país. Na segunda legislatura, que teve início em 1830, os parlamentares aprovaram leis que reduziam em 1/3 os gastos do governo e em 1/4 as despesas militares. O esforço era para sanar o déficit no orçamento do Império. As cidades aqui do DF vindo fazer aula com a gente, normalmente são jovens que estudam na rede pública aqui em Brasília e aproveitam o contraturno para estar aqui com a gente. Para mim, como ator, a dança é a expressão corporal, é uma linguagem onde você fala com o público. É o mais importante aqui dessa comissão e que tem o maior relacionamento e trabalho com os senhores e a senhora nesse sentido. É inegável. E o que eu gosto do Arnaldo não é que ele está só preocupado com a anistia, não. Está preocupado comigo, com os velhos, com os novos, com enfermeira, não enfermeira. Aliás, ontem foi o dia das enfermeiras e que às 30 horas ele teve que dar um parecer favorável, mas a gente sabe que é uma dificuldade qualquer coisa que seja para beneficiar o trabalho. O capital é fácil, mas o trabalho... Então eu acho a minha admiração pelo Arnaldo não começou agora, já o acompanhava na defesa dos aposentados, na PEC 300, então ele tem um currículo riquíssimo, interesse dos trabalhadores e trabalhadoras e dos funcionários públicos. Eu estou dizendo aqui, Arnaldo, que amanhã nós não vamos ter esse auditório, porque amanhã é um dia típico na Câmara, todas as comissões funcionando, a participativa funcionou até agora, à tarde já vai lá para o Neurorama. Então nós queremos... Amanhã o diretor aqui já disse que não tem nenhum vago. Nós vamos ver se trabalhamos tudo isso hoje, com uma certa rapidez, nós estamos pedindo aí para as entidades se já assinar e passar a palavra ao capitão Wilson, que ele já tem uma proposta de manifesto e a gente iria escutar. E daqui para frente a gente vai pensando em alguma coisa nesse sentido. Certo? Com a palavra o nosso relator. Boa tarde a vocês, parabéns por mais uma vez estarem aqui lutando por uma coisa que devia ser natural, devia ter anistia garantida, ninguém precisa lutar, mas infelizmente a gente sabe que é com a luta de vocês que a gente vai conseguir alguma coisa e esta comissão, a CEANIST, tem sido uma trincheira de luta de todos vocês. É por isso que nós estamos aqui, junto com vocês, e se precisar reunir amanhã e não tiver sala nenhuma, vamos reunir no corredor mesmo, no saguão, em qualquer lugar. Eles vão ter que nos engolir. Porque já havia sido solicitado anteriormente espaço para a reunião de hoje e de amanhã. Quer dizer, se terminar hoje, tudo bem. Se não terminar hoje, vão terminar amanhã em qualquer lugar. Nós vamos ter precedência sobre qualquer outro segmento, qualquer outra comissão, porque nós já sabemos da luta, da dificuldade que vocês passaram. Eu vejo, desde a época da Constituinte, pessoas que continuam andando aqui e já se passaram 25 anos, e a coisa continua ainda sendo devida para cada um de vocês. Eu queria comentar todas as entidades presentes e queria particularmente dar um abraço do Mancha, que está aqui representando os aposentados, os trabalhadores, os anistiados lá do Vale do Paraíba, e sem dúvida nenhuma é extremamente importante essa presença. Então, presidente, só tem um problema, nós estamos votando, então ou você vai votar e voto eu depois, ou eu vou agora e depois você vota depois. Está tendo votação em plenário. Então o senhor fica aí, presidente, eu vou votar. Então vai lá, com a palavra do capitão Wilson, enquanto Chico Clóvis vai votar. Vote e vote logo. Tá legal. Senhor presidente da comissão, senhor relator, nossos velhos companheiros de luta, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento a toda a equipe da deputados que fazem parte da CEANIST. Aqui está na nossa frente a deputada Cocai, companheira de todas as lutas. Companheira de todas as lutas, vamos ter que repetir. Capitão Wilson, me permite retirar. Deputada Ara Cocai, por favor, venha à mesa. Palavra, capitão Wilson. Passa para aqui, como vai aqui. Fica aqui. Eu sento aqui, deixa que ela fica aqui. Ela fica de casa.
Bom, então, continuando, satisfação, deputada, conosco. Nós temos um grupo de deputados, são vários outros que nos acompanham. Acho que todos, de modo geral, conhecem. Nós... Podia mandar as entidades que estão presentes, só declinar o nome. Você fala. Sim, tá. O nosso de público, vamos agradecer aos companheiros que estão aqui e outros que ainda não chegaram, mas estão em Brasília, porque por vezes quase que desacorçoamos. É meia dúzia de companheiros correndo esses corredores, o companheiro ali está concordando, e a gente quase que desacorçoa. Mas quando se vê que os presidentes de entidade chamam e comparecem, isso aí dá um pouco mais de ânimo a gente, né? Então, respeitando aqui, atendendo aqui a orientação do deputado Arnaldo, vamos levantar a mão e dizer o nome de cada entidade presente. Bem claro. Precisa ser dito no microfone, que eu quero ficar registrado na taquigrafia. O nome da entidade e o representante. Só isso, vamos lá. Vai embora, você começa, negão. Astap RJ. Seu nome. Adelino Chaves. Ex-combatente da guerrilha do Araguaia, Raimundo Antônio Pereira de Melo. Modac. Antônio Duarte. Rio de Janeiro. Próximo. Maia, Acimar, São Paulo. Armindo, CONAP, Rio de Janeiro. Próximo. Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia, UMINA. Qual o seu nome? José Gonzaga, Wilson. A senhora lá. Maria de Fátima, CONAP, Rio de Janeiro. Senhor. João Carlos Gordinho. Senhor. Espera um pouquinho, senhor lá. Augusto Portugal, Associação... Qual entidade? Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. Seu nome? Augusto Portugal. Pois não, Augusto. Senhor. Quem mais não falou aí? Repete no microfone, está desligado. José Alves Bittencourt, CONAP, São João de Meriti. Fala no microfone, liga e fala. Edson Nonato Santana, Astap Bahia. Ok. Aqui. Conceição, Sindicatos Metalúrgicos de Volta Redonda. Próximo. Liga o microfone. Chico Entesa, Sindicato dos Petroleiros de Campinas. Ok. Mancha aqui. Mancha. Luiz Carlos Prates, Mancha, CSP com Lutas e Comissão de Presos Perseguidos da Convergência Socialista. O senhor. Fidelis Correia Monteiro, CONAP, Rio. Mais alguém? Vai. Florivaldo Oliveira Melo, na MAPS, Bahia. Ok, próximo. João Paulo, Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, AMA. Pode falar lá no fundo, lá. Jorge Cerqueira, Abraspete, Bahia. Seu lado aí, do seu lado aí, pode falar. Retificando, Edson Abraspete Bahia. Ok. Alguém mais? Associação dos Funcionários da COSIPA, José Luiz Pinho. Alô, Zé. Tá ligado aqui? Flávio Solé, Amafabra. Pois não. Veríssimo Abelino Ribeiro, Abraspete, Bahia. Ok. Mais alguém? Aqui eu. Nilson Venâncio, ANAPAP, Associação Nacional de Anistiados Políticos Aposentados e Pensionistas. Ok. RJ. Ok. Pedro, Químico de São Paulo. Alô, Pedrinho. Fala. Manuel Anísio, presidente da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, AMA ABC. Espera um pouquinho, ó. Gordinho, Espera um pouquinho, vou colocar uma ordem aqui para a gente acertar. Primeira fileira, tem alguém que está faltando? Eu sou Helena Uema, ex-presidente da Associação de Anistiados Políticos da Paraíba. Segunda fileira, tem alguém? Eu, Isaías. Alvim de Oliveira Rodrigues, Ampla, Porto Alegre. Eu aqui, Isaías. Aqui, ó, na segunda fileira. Ah, tá em pé aí. Isaías de Santo André. Obrigado. Terceira fileira. Microfone. Fala, Zezinho do Araguaia.
Instituto de Apoio aos Povos do Araguaia, IAPA. Zezinho do Araguaia ou Miqueias Gomes de Almeida. Próximo de seu vizinho. Givaldo da Silva, da Associação dos Metalúrgicos do ABC. Quarta fileira. Quinta fileira. Sexta fileira. Sétima fileira. Oitava. Nona. Metalúrgico dos Campos, iniciado da Embraer. Ok. Décima fileira. Mais alguém? 11ª. 12ª. Pois não, pode falar. Falta alguém? Do Capitão Wilson, continua aí. Tem um lá que está faltando. Rápido, o último lá. Liga o microfone. Então pula uma cadeira e fala. Pula aí. Não. Senão não registra. Não adianta você gritar. Gritar também sem gritar. Muda de fileira aí. Passa por baixo, por cima, qualquer lugar. Firmo Chaves, Anibraz, RJ. Ok, Capitão Wilson, segue aí. Dando prosseguimento, senhor deputado, nós tínhamos programado para hoje à tarde discutirmos uma proposta de documento com a anuência e participação da Cianist. Mas como tinha uma turma boa aí de manhã, já adiantamos. Nós não estamos atrasados, estamos adiantados. Já discutimos, estávamos fazendo umas corrigendas e estou aqui com o que teria sido, em princípio, aprovado pelo pessoal que estava aí de manhã. Tá? Então, agora eu pergunto a Vossa Excelência como é que fazemos. Leio para o pessoal atestar... Isso. Se sabe que o documento não vai satisfazer todo mundo. Mas isso aqui é um resumo. O documento ele não é individual, ele é um documento de pensamento coletivos e que tem que ser objetivo e claro e não cheio de nuances. Então a questão da anistia e as suas consequências que nós queremos mostrar para o ministro da Justiça e principalmente a nossa companheira Dilma Rousseff, essa caminhada até aqui que nós vamos transformar isso em coisa escrita e assumir esse compromisso de entregar esse manifesto. Então, coisas pequenas, nós já estamos bastante maduros para estar feito criança brigando por tijolinho. Podemos começar a conversa? A leitura? Podemos? Com a palavra, nosso companheiro e amigo. Senhor deputado, isso aqui está à consideração de Vossa Excelência também. Quer dizer, em última instância, nós estamos aqui convocados e com a cobertura e com a participação da Cianist. Então, se os deputados tiverem que fazer alguma reparação, vamos fazer. Está. Agora o CICAD para sempre. O documento tem o seguinte teor. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssima Senhora Professora Dilma Vana Rousseff, Digníssima Presidente da República, Brasília. No momento em que a sociedade vem tentando resgatar a memória das vítimas da repressão do regime militar, com a Comissão da Verdade em pleno funcionamento para a apuração das graves violações dos direitos humanos, para que tais fatos nunca mais ocorram no nosso país, contraditoriamente vemos tentativas de retrocesso no tratamento aos anistiados. Com nosso respeito e admiração, pedimos vênia para expor o que se segue. Assunto: cumprimento das leis de anistia. Cerca de 25 entidades que congregam anistiados e anistiandos políticos reunidos em Brasília nos dias 14 e 15 de maio de 2013, com a anuência e participação da Cianist, Comissão Especial de Acompanhamento para a Aplicação das Leis de Anistia, solicitam vênia para expor a Vossa Excelência, sem ordem de prioridades, as desesperanças que inquietam os prejudicados por perseguições políticas durante o regime de exceção.
temos como objetivo, em letras maiúsculas, pleitear única e exclusivamente o cumprimento das leis de anistia. A Lei 10.559 foi criada para suprimir e evitar pilhas de processo no judiciário. Na qualidade regulamentadora do artigo 8º dos ADCT, da Constituição de 88, explicitando o benefício subsidiária e complementarmente, jamais poderia subtrair o que a Constituição concedeu. 1. Setor militar. 1 de 1. Em que pese a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça estar respeitando o texto da Lei 10.559 na sua aplicação para os oficiais e graduados, então, há uma negativa na administração militar para o cumprimento da ideia expressa nos artigos 1º, 6º, 13 e 16 da mesma lei, quando determina seja respeitado o regime jurídico do militar, em observância à anistia já recebida pelas leis anteriores. A elaboração de pareceres normativos internos distorce a intenção legislativa e a letra da lei. Fatalmente criará processo no judiciário. O não respeito ao regime jurídico dos militares anistiados, conforme determina a lei, e a determinação de realização de uma sindicância de apuração dos dependentes, entre parênteses, por desconhecer o registro de beneficiários constantes dos arquivos individuais dos militares, ocasiona um atraso de pagamento de pensões às viúvas, atualmente em grande parte, de 6 a 10 meses para entrar em folha. É a desforra com a manutenção da punição na família. 1.2. A Lei 11.354 foi criada com a participação da Comissão do Trabalho da Câmara, representante do Executivo e beneficiários, como forma de pagamento parcelado e sem juros nem correção das importâncias retroativas que o Estado devia aos perseguidos, constantes das portarias anistiantes expedidas pelo Ministério da Justiça. Em contrapartida, o anistiado assume o compromisso de não recorrer ao judiciário sobre o objeto da lei, que é a forma de pagamento disponibilizada. No entanto, quando esses recorrem ao judiciário, por outros motivos que não as importâncias das portarias, as assessorias das Forças Armadas suspendem o pagamento e cobram com juros e correção as importâncias já pagas aos assinantes dos termos de adesão à lei. Só na Marinha estão suspensos cerca de 250 termos de adesão, que estão sob execução de cobrança com ameaça de penhora dos bens que o militar anistiado possa ter. Na aeronáutica, há anistiados com salário suspenso desde dezembro de 2012, porque as assessorias não aceitam as diferenças das indenizações constantes no artigo 8º dos ADCT e o seu parágrafo 1º, embora os anistiados não saibam quando receberão e se receberão a segunda. Estas medidas estão levando anistiados e anistianos ao desespero. Setor civil, 2.1, prestação mensal. O artigo 6º da Lei 10.559 estabelece que o valor será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se inativo estivesse. O parágrafo 1º explicita, detalha a intenção. No entanto, a Comissão de Anistia desconhece a ordem da instrução, desrespeitando o texto expresso pela lei. A ordem de explicitação diz: documentos de prova do requerente,
informações de órgãos oficiais, informações de empresas públicas, ordens, sindicatos, conselhos, podendo ser arbitrado até mesmo com base em pesquisa de mercado. A Comissão de Anistia está se arvorando em árbitro, pois desconsidera informações da empresa de origem do anistiado e concede benefícios ao arrepio da lei, usando dados da imprensa, obtidos na Bolsa Salário da Datafolha, www.datafolha, contrariando a lei quando há elementos de prova nos autos, Petrobras, bancos, sindicatos. A comissão está se utilizando da última alternativa elencada pelo legislador, a qual deveria ser aplicada quando dá impossibilidade de obter informações específicas. A consequência é a desvinculação do anistiado de sua categoria, impossibilitando a atualização da reparação mensal permanente e continuada, determinada no artigo 6º da Lei 10.559. 2.2. Se sabe que a Comissão de Anistia se ressente de meios cada vez mais exíguos para desenvolver um trabalho na celeridade das necessidades. Redução de verba e pessoal. Esta situação resulta que os destinatários morram antes de receber os benefícios, apesar de uma lei já promulgada há 12 anos, com atraso de outros 12 anos da Constituinte, que foi o instrumento anistiante. Há processos com mais de 10 anos no Ministério da Justiça, que não são apreciados. Os interessados com idade avançada não têm mais tempo para recorrer ao judiciário. Há mais de 6 anos não são apreciados recursos à Comissão de Anistia, o que dificulta recorrer ao judiciário e determina na morte amargurada dos interessados, em função da faixa etária. Isto se nos afigura uma nova punição com aval do Estado Democrático, sem cobrar e ferir os torturadores. 2.3. O Estado deve e tem o dever de revisar seus atos falhos. Porém, se nos afigura que há interferência de outros órgãos de um mesmo governo nas atribuições delegadas pela Lei 10.559 ao Ministério da Justiça, com isto revisando decisões já tomadas que se suporia com embasamento técnico. Pior a impressão ainda quando anula decisões tomadas por integrantes que passaram pela Comissão de Anistia ou decisões de ministros da Justiça anteriores. Senhor, para convidar para a mesa o Abelardo de Rosa Santo, representando os anistiados civis, que está presente. Desculpe, capitão Wilson, pode continuar. Continuando, 2.4. Anistiados com aposentadorias excepcionais pela Lei 6683, recebendo o benefício através do INSS, quando tem o requerimento apreciado, sofrem redução drasticamente do valor que recebia há muitos anos. 2.5. Soluções diferenciadas para o mesmo grupo de trabalhadores demitidos em razão de participação em greves, a exemplo dos trabalhadores da Petrobras, os petroquímicos, arsenal de marinha, metalúrgico, entre outros. 2.6. Dos valores recebidos por aposentadorias previdenciárias ou suplementares, ambas fruto de contribuição pessoal ao longo dos anos, não poderão ser descontadas importâncias
resultantes das reparações por anistias, como vem acontecendo. 3. Há dificuldades crescentes na atualização das reparações indenizatórias mensais no Ministério do Planejamento, onde hoje até benefícios indiretos são ignorados. 4. A judicialização, isso é muito importante, a judicialização de instruções ou ordenamentos internos complementares poderá levar à distorção da intenção legislativa e satisfazer os bolsões resistentes aos ditames da anistia aos perseguidos, sem atingir os perseguidores. Excelentíssima senhora Presidente, diante do exposto e para que o Estado democrático construa e mantenha a credibilidade jurídica no cumprimento da legislação oriunda do Congresso, enfaticamente solicitamos que Vossa Excelência determine o cumprimento cabal da lei ou crie um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Justiça, a exemplo do governo anterior, da Presidência da República, a exemplo do governo anterior, a AGU, a exemplo do então ministro Fernando, Ministério da Defesa, Ministério Público, Congresso Nacional, a exemplo da então Comissão do Trabalho, presidida pelo deputado, então presidida pelo deputado Henrique Alves, e representantes de associações, a exemplo do governo anterior, por categoria, para esclarecer e contornar as diferenças de interpretação legal. Tudo, se possível, antes que morram os últimos destinatários dos benefícios legais, e que essa determinação tenha data marcada, como sabemos o procedimento de Vossa Excelência. De antemão, sabemos que contamos, nós e a Presidência, com o aval e a participação da Câmara dos Deputados, certo de que terão resposta os representantes de entidades assinam. É isso aí. Perguntaria primeiro, antes de passar para o plenário, a deputada Cocai, se tem alguma observação a fazer. Ah, sim, ainda tem ali, desculpe. Então vamos passar a palavra agora para o nosso companheiro Abelardo Rosa Santos. Pois não, Abelardo, com a palavra. Senhora deputada, companheiros, infelizmente eu cheguei, já estava em andamento na leitura e o exemplar que eu tenho não está exatamente igual ao que o Wilson leu, tem algumas coisas a menos. Mas, de qualquer maneira, é um documento que o esforço do Wilson foi muito grande de elaborar esse documento que atinge a todas as categorias, mas acho que precisamos trabalhar ainda um pouquinho mais com a urgência que se faz necessária. Acho que temos de debater, por exemplo, se vale a pena pedir a criação de um grupo de trabalho, ou deveríamos apenas reivindicar a atuação da presidenta. Porque um grupo de trabalho, nós estamos fazendo exatamente aquilo que reclamamos, setores diversos entrando para mexer na anistia. E o grupo de trabalho, dificilmente os seus representantes terão autoridade para modificar as decisões dos seus chefes. Chamo a atenção para prestar atenção à exposição do orador e pedir gentilmente que o capitão Wilson venha aqui para a mesa e ajudar a gente nos trabalhos. Podemos dar um tiro no pé, que sai uma decisão do grupo de trabalho contrária a nós, com participação nossa. Então, temos que examinar um pouco isso aí, debater um pouco mais, para ver até que ponto isso é a melhor coisa de pedir. Se é isso que nós queremos realmente. Se é mais um grupo de trabalho para decidir coisas que puramente são de interpretações errôneas. Porque não é que você pede um grupo de trabalho para criar algo. Não é para criar, é para aplicar.
Também no que se refere ao setor civil, lógico, aí não foi feito pelo setor civil, então aí o item 2.1 há uma ligeira confusão. Quando a comissão de anistia usa os dados da Datafolha ou do salariômetro, a questão não é essa de não saber a categoria. A questão é de botar um salário inferior ao que ganha. Porque você não encontra no Datafolha cargos que possam competir com o do Banco do Brasil, com o da Petrobras, com os salários mais altos. Então ele põe um salário bem baixo no simulacro de pesquisa de mercado. Porque não é isso que eles fazem, não é pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado procura saber as qualificações para ocupar o cargo, as condições da empresa, os benefícios indiretos, as especificações de trabalho. E o que eles fazem é pelo nome, pelo título. Isso aqui é o quê? A Petrobras diz que é operador de refinaria. Não, nós não temos, mas tem um operador de refrigeração. Então vamos botar operador de refrigeração. Isso não é pesquisa de mercado. Então o problema não é não ter a categoria, é porque rebaixa o salário. O não ter a categoria é um outro item, porque emitem a portaria sem dizer a categoria profissional da pessoa. Aí põe como INSS. Eu nunca soube que tivesse tanto trabalhador do INSS anistiado. Então eles botam como INSS para corrigir o salário pela correção do INSS e não da categoria. Então aí esse item de 2.1 nós temos que trabalhar para explicitar um pouco melhor esse item. O item 3, ouviu, Wilson? O item 3, eu tenho receio de afirmar, provavelmente talvez alguma categoria esteja com problemas no Ministério do Planejamento, mas é importante saber que nós tivemos uma reunião no Ministério do Planejamento, muitos dos que estão aqui na área civil estavam lá presentes, e eles disseram que não, que mudaram a estrutura, mas não é prejudicar ninguém, e quem tivesse algum problema em andamento, dissesse para eles resolverem. E todo mundo ficou calado, ninguém disse um problema sequer. Nessa hora, lá no Ministério do Planejamento, ninguém levantou um problema. Como é como dizer agora num documento da Presidência da República que lá existe problema? Eu acho que temos que ser coerentes, porque nós estamos, talvez até, criando uma dificuldade maior onde nós não temos. Onde nós temos encontrado boa vontade e podemos começar a encontrar má vontade. Então, eu acho que o Wilson preparou uma base excelente para nós trabalharmos ainda, não é definitiva. E é isso que eu queria apontar. Obrigado. A mesa entende que tem proposta na mesa, já tem também algumas contradições que acha que tem que ser discutido mais, e o objetivo dessa encontro aqui é exatamente fazer um documento enxuto, objetivo, e a Cocaia já está dando aqui a ideia de a gente criar uma comissão para pedir audiência a quem de direito e entregar esse documento. Portanto, nós vamos ouvir agora. Arnaldo, você quer dizer alguma coisa? Não, ele está pedindo audiência com no documento vem pedindo audiência com a Dilma. E a não vai dar audiência. Não, ministro. A Justiça. Tudo bem, agora a Dilma vai dar audiência para ele. Fala aí. Eu entendo que a pretensão deles é lógica, mas a realidade política é outra. Infelizmente, a presidente Dilma não vai atender esse povo. Então nós temos que, pelo menos, esgotar alternativas. Qual é a história pressionar o ministro da Justiça, depois do ministro da Justiça, a gente fazer um acampamento no Palácio Planalto, que a audiência, infelizmente, ela não vai dar. Essa é a realidade. Permite, senhor presidente.
Bom, eu queria primeiro saudar todas e todos vocês e dizer que da luta absolutamente justa, porque em verdade é a luta para fazer valer a anistia. Porque a anistia, ela provoca, tem muitos flancos que não foram cobertos e tem muitas injustiças, não é, no processo de anistia, que precisam que nós corrijamos essas injustiças. Mas eu penso que, Arnaldo, eu acho que você tem razão, é difícil que a presidenta venha a receber, mas não impede que seja feito um documento dirigido a ela, como está proposto aqui. Então, a gente faz um documento dirigido à presidência e busca agendar uma reunião com o ministro da Justiça. Mas é importante criar um mecanismo para discutir os problemas, porque nós temos problemas nos anistiados militares, nós temos problemas nos anistiados civis, tem vários problemas que precisam ser pontuados, identificados, para que nós possamos levar e tentar estabelecer uma negociação. Então, portanto, para além das correções que aqui foram já pontuadas, em função, foram pontuadas pelo Abelardo, em função do documento, é importante que a gente possa estar aqui dizendo o seguinte: nós vamos conversar com o ministro, nós vamos conversar com o ministro e levar que pauta para o ministro, quais são os problemas que nós queremos resolver com o ministro. Então, esses problemas precisam estar muito bem identificados. Então, acho que a primeira tarefa nossa realmente aqui aprovar um documento para a presidência da República, para a presidenta da República. Ela mesma foi vítima direta, porque todos nós fomos vítimas de alguma forma, o país foi vítima da ditadura militar, mas ela foi vítima direta disso. Encaminhar esse documento para ela, com as devidas correções, que está aqui em discussão, vocês vão poder opinar sobre o próprio documento, para que a gente possa fechar este documento, e marcar uma reunião com o ministro da Justiça, para estabelecer essa discussão, e nesta discussão com o ministro da Justiça, pontuar quais são os problemas que nós queremos corrigir. Para além disso, existe uma outra esfera de atuação, que é a esfera de atuação do Legislativo. O que nós podemos construir no Legislativo como uma proposição do Legislativo para criar novos marcos legais, para tentar precisar ou corrigir essas injustiças que vocês estão vivenciando. Mas eu penso assim, para fechar, que a gente faz o documento, encaminha para a Presidência da República, pede uma reunião com o ministro da Justiça, para que nós possamos levar as reivindicações, tiramos uma comissão de vocês, enfim, para que possam lá estar levando essas reivindicações e pontuando quais são as reivindicações que podem também serem objeto de apreciação para proposições legislativas. Era isso, dizer que anistia tem que ser para valer. Não pode ter anistiado que não é anistiado. Não pode ter anistiado que é semi-anistiado. Não pode ter anistiado que está sendo prejudicado. Não pode ter pessoas que deveriam ter direito à anistia e não foram e não têm o direito objetivo à anistia. Não podemos ter isso que tem no setor militar, onde as pessoas, se tiverem que repassar ou pagar tudo aquilo que estão exigindo, simplesmente vão estar sendo vítimas de novo do Estado, como já foram vítimas durante a ditadura. Precisa romper a cadeia de vitimização. Fomos vítimas do governo militar, não podemos ser vítima do governo democrático popular, na perspectiva de não termos assegurados os nossos direitos conquistados com muita dor e também com muita esperança pelo povo brasileiro, ao passo que os militares, que foram aqueles que implementaram a ditadura, via de regra, continuam na mesma situação confortável que estavam outrora, ao passo que nós sofremos e buscamos a todo custo fazer valer aquilo que já foi assegurado na legislação. Era isso que eu queria para falar. Muito obrigado. Primeira oradora escrita aqui, nós pediríamos 3 minutos. 3 minutos, tá bom, gente? Tá bom. Bom, né? Então, a dona Rosa... Uma observação do capitão Wilson. Não, eu tenho que esclarecer, senhor deputado, ao eleitorado que está aí. É que nós fizemos uma proposição, dia 23, reunião da Cianiste, né? Para que nos reuníssemos. Aliás, nós já tínhamos programado, mas a nossa proposta foi que nos reuníssemos dia 14 e 15 aqui, com a anuência, com a participação que nós precisamos muito da Cianiste para fazer um documento.
este documento seria discutido hoje à tarde, a partir das 13 horas, e amanhã nós, todos incorporados, junto com essa foi a proposta, com uma representação pesada da CEANIST, entregássemos este documento, deputada Cocai, na Presidência da República. Preferimos, esperamos, torcemos, trabalhamos para que a presidenta um dia nos receba, porque os presidentes anteriores nos receberam. Agora, se não nos receber, nós vamos lá. Eu sou deputado que nunca faltou, sem distingui-lo, sem fazer diferencial dos demais, que todos são nossos companheiros. Mas nós, com um grupo de deputados, fazermos isso entrar no Palácio do Planalto. Quer dizer, se vamos receber, se vamos, não sei. Agora, não abrimos mão nenhum milímetro de que a CEANIST nos leve ao Ministério da Justiça, nos leve à AGU, que já foram eles aqui, todos estiveram conosco na AGU. E, enfim, a luta continua, companheiros. Wilson, eu acho que a gente tem que caminhar dentro do possível. Lógico que eu acho que o mais lógico seria pedir audiência para Dilma e ela receber uma comissão. Mas a gente sabe que isso não é como a gente quer. Então, talvez, tirar uma comissão de vocês, eu, o Chico e a Érica, irmos com vocês no Palácio protocolar, eu concordo. Eu queria sugerir uma alternativa, acho que o Manuel Anísio está aqui, ele pode nos ajudar muito. Eu acho que a gente podia marcar uma audiência com o ex-presidente Lula, e o Lula nos receberia, e aí, então, a coisa poderia ter um encaminhamento melhor do que esse aqui. Proposta aí na mesa do capitão Wilson, e tem a proposta do deputado Arnaldo. No final, nós vamos ver que é a realidade e ouvir também os demais companheiros, que pode ter outras propostas aí mais avançadas ou menos avançadas, mas nós queremos sair daqui com um consenso. E nós temos que avançar dessa vez, nessa reunião tem que avançar um pouco mais. Então, a primeira escrita aqui é Dona Rosa. 3 minutos. São 14h37. Tá bom. Deputado Arnaldo, assim que começou essa reunião, o deputado Chico Lopes colocou que a gente teria que ser bem rapidinho. E eu não gosto de nada rapidinho. E que amanhã nós não temos onde ficar. Então, é aquilo que eu falei de manhã para todos vocês, e um disse que eu estava falando baboseira. Eu só queria olhar na cara dele agora para ele ver o tanto que eu estou falando baboseira. Aqui estava cheio do GLBT, eles são organizados, e tiraram eles daqui agora e botaram no Nereu Ramos. Como nós estamos velhos e acham que nós não temos voto, mas os meus netos já estão votando, então eliminam a gente assim, e tem que ser rápido, tem que ser rasteiro, não sei o quê, nós temos que fazer tudo rápido aqui. E outra coisa, já que tem que ser rápido, eu vou dizer, Abelardo, nós civis temos problema no planejamento. Tem dissídio coletivo nosso que não, há 4 anos atrasado. Então, nós temos problema. E no dia que eu fui lá em reunião no planejamento, eu falei que não queria aquele tal de zero cal, faz cal, que digite 2 se quiser o caixão cor-de-rosa, digite 3 se quiser o caixão azul. Eu falei com aquele senhor, aquele doutor lá, Walter, não sei das quantas, Walter Correia. Então, nós temos muitos problemas no planejamento. Está cheio de problema lá. E agora, essa ida, amanhã, nós vamos ficar onde? Está todo mundo, aqui ninguém consegue ficar em pé, Wilson. Nós vamos ficar lá no Salão Verde, nós já ficamos no Salão Verde em pé, mas a gente era bem mais novo. Quando foi na lei de anistia, eu dormi no Salão Verde para sair a lei de anistia. E agora, com esse, para mim é um descaso. E outra coisa, eu avisei para todos de manhã. Aqui, entreguei para alguns.
a composição da Cianiste. Olha quantos deputados nós temos aqui dentro agora. E a composição é essa aqui, está faltando 19. O que é isso? Falta de... Os deputados não querem saber de nós? Também. Mas outra coisa, nós não estamos organizados, não estamos batendo na porta dos deputados, não estamos indo no gabinete dos deputados, chamando eles para vir para a nossa conversa. Porque... A deputada Érica Cocai é de muito tempo que está nessa luta. O deputado Arnaldo Faria está? Bom. E o deputado Chico Lopes é do PCdoB junto comigo e é anistiado junto comigo. Então, agora, cadê os outros? Por quê? Porque falta mobilização e daí, como eu sou comunista, estou fazendo autocrítica. É uma falta de mobilização nossa. Nós não vamos atrás dos deputados. E agora, os que estão aqui, o deputado Chico Lopes fala, tem que ser rápido, e amanhã vocês não têm onde ficar. Eu não admito isso, porque isso aqui, deputado Chico Lopes, tá todo mundo com telhado branco igual o do senhor, e não consegue ficar em pé, não. Amanhã nós temos que ter um lugar para ficar. Rosa, eu talvez tenha me expressado mal com a pressa de querer servir melhor. Primeiro, eu não tenho autoridade suficiente para dizer que amanhã a reunião vai ser nesse lugar. Eu apenas transmiti, deixa eu terminar, Rosa, eu escutei. Eu transmiti o que me cobraram do coordenador dos auditórios que chegou e disse, amanhã não tem canto nenhum para fazer reunião. Então, nesse sentido, se nós tivermos força suficiente para arrumar um local, eu me reúno em qualquer lugar. Agora, eu quis transmitir a rapidez, não foi no sentido de cortar o raciocínio ou ficar ruim a exposição das pessoas. Mas numa reunião dessa, sendo objetiva e pela experiência que nós já temos de luta, acho que a gente poderia enxugar o documento e dar sugestões que acrescente e não que fique na relatoria de sempre. Isso, peço desculpa se eu transmiti outra coisa, se não isso que eu estava querendo dizer. Peço desculpa mais uma vez, mas não era isso que eu queria dizer, Rosa. Pelo contrário, ninguém tem um carinho e respeito e vontade política que a gente saia daqui o mais rápido possível, porque qualquer país do mundo já resolveu o problema da anistia. Torturador está preso, pessoal não está mais nessa conversa, infelizmente, num governo democrático, como a Cocai está dizendo, mas os marxistas e comunistas trabalham com a realidade e não com a sua vontade. Que é o próximo agora... Raimundo Antônio da Asbega. Boa tarde à mesa, boa tarde aos companheiros. Meu nome é Raimundo Antônio Pereira de Melo. Eu sou um dos fundadores da Asbega, Associação Brasileira dos Ex-Combatentes da Guerrilha do Araguaia, e também fundador da Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia. Essas duas associações foram criadas com incentivo do Zezinho do Araguaia, na época, e tem aqui no momento só uma representante dos camponeses, que é Maria do Socorro Moraes. E, na oportunidade, nós estamos aqui pela primeira vez na Cianiste, a convite do Zezinho do Araguaia, porque nem condições nós temos de vir lá do norte do Pará para participar dessas reuniões. E é vergonhoso eu falar o que nós sofremos dentro do quartel do 52 Batalhão de Infantaria de Selva, porque nós fomos quem inauguramos o quartel do 52 BIS para combater a guerrilha do Araguaia. É vergonhoso falar o tipo de torturas que nós sofremos dentro do quartel, pois até servícia teve lá dentro com militares da época. Nós, garoto de 19 anos, víamos, aliás, eu cheguei até a carregar cabeças de guerrilheiro nas minhas costas, colegas vendo os companheiros do PCdoB sendo torturados. E hoje, após a nossa associação ser fundada, já morreram quase 20 colegas
só das torturas recebidas dentro do quartel do 52 bis, em instrução de selva para combater a guerrilha do Araguaia. Aonde nós vamos, as portas são fechadas para nós. Hoje nós estamos aqui, sei que os nossos advogados estão aqui, o doutor Humberto, o doutor Irene, que é os nossos jurídicos. Já fomos no conselho da OAB, onde nós vemos falar doutor Ivo Granda, que é um jurista, e outro jurista que falam que já deveriam ter pago os recrutas do Araguaia. Aí quando chega no momento do Exército, fala que os recrutas do Araguaia é serviço obrigatório. Se é serviço obrigatório, por que não devolveu nós para nossas famílias com saúde? Porque nós eu perdi meus testículos dentro de um treinamento. Os colegas, não sou eu que estou assim, são vários colegas com mal de pânico, tem pânico de guerra e outras coisas muito fortes, porque o que o Exército nos ensinou na época era só extermínio. E extermínio continua até hoje por colegas nossos que aprenderam a matar dentro do Exército. É vergonhoso nós falar isso das Forças Armadas, mas naquela época do regime militar foram isso que eles ensinaram para nós. E como o tempo é curto, eu agradeço e peço a depois, com a mesa, eu acompanho o doutor Arnaldo Faria de Sá, a doutora Érica, como também tem a PEC do deputado Arnaldo, que tem uma gratificação que ele pede para os militares que serviram na época da ditadura. Que, aliás, nós depois vamos até falar com o doutor Arnaldo a respeito dessa PEC, que o senhor pede para uma gratificação aos militares da época que serviram na ditadura. Tá? E eu tenho só a agradecer e que nos ouçam depois e que vejam o sofrimento que nós estamos. Não só nós, como as nossas mães, nossos pais. Porque nós temos pai, nós temos mãe, assim como os guerrilheiros têm o pai, têm mãe, os camponeses, nós também temos. E estamos sofrendo até hoje em consequência de nós ter ido para o Exército Brasileiro. Muito obrigado. O próximo será do Rio de Janeiro, o Adelino. Agora quem for falar, quando começar a falar, lá está marcado os 3 minutos, para mim não ter necessidade de estar sendo chato, que ô função chata é essa. Adelino Ribeiro, com a palavra. Vai lá, Adelino. Senhores deputados, boa tarde. Boa tarde. Com satisfação que revejo, né, a Cianiste reunida, juntamente com os anistiandos e anistiados, né, os nossos companheiros que hoje já prepararam um documento, do qual nós ainda vamos a organizar melhor esse documento. No meu entendimento, as colocações do deputado Arnaldo Faria de Sá consiste do qual o momento em que vivemos. Porque nós sabemos que os anistiados, ao longo das suas andanças aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, nós conseguimos falar com vários presidentes da República, né? Inclusive o Fernando Henrique, o Lula, né? E esse momento, nós não criamos condições de falar com a presidente Dilma. E se não falamos com a presidente Dilma, nem tampouco com o nosso ministro da Justiça, que é a pessoa que deveria estar organizado dentro do seu ministério, junto com a comissão de anistia, para nos dar algum informe sobre as questões do qual os anistiados vêm reclamando. Então, companheiros, se nós formos elaborar algum documento que não seja de acordo com o que a presidente da República, porque até agora ela não recebeu nenhum documento nosso. Até agora não recebeu nenhum documento nosso. E eu pediria à direção da Cianiste, do qual os companheiros deputados que nós confiamos, que infelizmente não podemos dizer e nem enumerar que é toda a equipe da Cianiste, junto com seus deputados que fazem isso,
haja visto a presença dos deputados que pertencem a sionistas aqui nesse auditório, mas, pelo menos, a pessoa do qual a gente confiamos, que é o deputado Arnaldo Faria de Sá, a deputada Cocai e o senhor presidente da Sioniste, que nos dê conteúdo e nos dê condições de, pelo menos, amanhã nós entregarmos um documento. Nem que seja a presidente Dilma, ao ministro da Justiça, mas nós viemos aqui em Brasília, hoje, com a intenção de organizarmos esse documento e amanhã, dia 15, nós sairmos daqui do Congresso, daqui da Câmara dos Deputados, direto ao Planalto para conseguir falar com o presidente da República ou com o ministro. E se nós viemos nessa condição, eu acho, e se nós estamos aqui, ladeado, com a Cianice, que nos ampara nas nossas condições de reivindicar aquilo que nós achamos de direito, eu acho que a direção da Cianice, mesmo que não vá todos os deputados, mas pelo menos aqueles que sempre nos acompanhou, eu acho que deve ir à frente junto conosco e pedir a condição para a gente falar com o presidente da República. E era isso, é o pedido que os anistiados fazem. Porque o próprio deputado Arnaldo Faria de Sá, ele sabe e tem certeza que os petroleiros que fizeram greve em 1964 e hoje, até hoje, estão pedindo uma anistia que eles acham que nós não temos direito. E nós queremos demonstrar com o documento que ele vai fazer e vai assinar para nós, que nós petroleiros, trabalhadores da Petrobras, faziam greve, não era só por revisão de salário, faziam greve em defesa dessa empresa que é orgulho do povo brasileiro. Próximo orador, ANAP, Nilson Venâncio. Já tenho 3 minutos ali registrado. Eu represento a fábrica, os anistiados, oriundo da Fábrica Nacional de Motores. Como o companheiro Adelino falou da Petrobras, a Fábrica Nacional de Motores, muito antes, na luta, nós vanguardiávamos a luta antes de 64. Nós tínhamos 80% do mercado nacional de automotores. Nós exportávamos para os Estados Unidos e para a Europa. Hoje nós não temos Fábrica Nacional de Motores no país. Nós temos montadora. Então, em nome desses companheiros, em nome dos camponeses, inclusive em nome do Domingo Lopes, na qual a Dilma Rousseff e o seu esposo esteve presa nesse sítio, tá? No 4º distrito de Nova Iguaçu. Falo em nome da nossa companheira, diretora da nossa instituição, que esteve preso junto com a Dilma. Isso que o Estado está fazendo, dando casa, dando isso, dando aquilo, o pai Getúlio, que era pai do pobre e mãe do rico, fazia isso. No Antigo Egito também se fazia isso. Em Roma se fazia isso. Distribuía pão para os pobres, para eles não se revoltarem, entendeu? Tinha como segurança a guarda pretoriana, as legiões. Em todo mundo, desde que existe mundo, as classes dominantes sempre deu um acalento às pessoas. Então, eu estou aqui, eu me alvorei nesse momento, porque o Idelino falou da Petrobras, eu tenho que falar do pessoal nosso, que são vanguarda. Tá? Então, e os camponeses? Aqui tem um companheiro que, quando estávamos fazendo a lei, quando falou dos camponeses, ele falou que o camponês é um salário mínimo, ele está até sentado à mesa. Eu bati assim, e hoje o companheiro, né, Braulio Rodrigues, ganha 2.000 e pouco, ele é camponês, ele tinha direito de ganhar, porque o Estado, através do Tesouro Nacional, bancou a tortura no país durante 21 anos. Não são com 2 anos, nem 4 anos, que essa Comissão da Verdade fajuta que está aí vai descer ao porão, ao andar de baixo, da qual eu pertenço. Tá?
Então, e nem a lei 10.559, que está sendo desrespeitado, está com a conivência do governo. Então nós temos que ir, isso aí eu aprovo a posição do Adelino, temos que ir realmente lá e voltarmos a trazer ônibus de campanha de anistiados dos filhos dos que morreram. Tá? É só isso. Manuel Anísio. Manuel Anísio. Companheiro Chico Lopes, companheiro Arnaldo Faria de Sá, companheira Cocai e demais membros da mesa. Em primeiro lugar, gostaria de registrar aqui que, numa pequena retrospectiva da nossa luta, o quanto a gente tem andado para trás. No governo Fernando Henrique, nós fomos recebidos várias vezes no Palácio do Planalto. No governo Lula, algumas vezes também. No governo Dilma, nenhuma. Sequer os ministros recebem a gente a pedido de deputados. Não recebe. Seja ele do PT, do PMDB, da base, seja lá quem for. E quando se comprometeram a destruir a CGBim da companheira doutora Delfina, o Walter Correia, sabe, aquela época lá, ele se comprometeu, sabe, de que o serviço apenas ia melhorar. Nós tínhamos naquela época 28 companheiros do setor da Delfina que cuidavam de nós. Hoje tem mais de 120 e poucos. Um puta cabide de emprego que criaram lá. Destroçaram a CGBim e a Cobrim junto. O que ocorre hoje? Nós, metalúrgicos do ABC, estamos lá com o distrito coletivo, encalacrados desde 1º de setembro, sabe, de 2012. Tem convenção lá de vigência, 2011, 2013. O pessoal não sabe interpretar uma convenção coletiva de trabalho num governo de trabalhador, dita de sindicalista. No passado se falavam aqui, república de sindicalista. Eu não chegaria tanto, porque nada daquilo se copia. Se copiar seria bom. Então o que ocorre hoje? Eu fui no Ministério do Planejamento, onde tinha tudo, lá na sobreloja. Tinha o setor de apoio, em seguida várias saletas lá, e o gabinetinho da doutora Delfina, que de maneira humilhante, por causa de R$1.000, tiraram o DS4 dela, deram o DS3, por causa de uma briga pessoal, de um grupo de magela que tem aqui em Brasília. Eu sou fundador do PT, lamentavelmente eu tenho que dizer isso, tá? Por causa de uma briga pessoal lá, contra a doutora Delfina. Ela, no entanto, pegou, ela era um dos quadros da AGU, companheiro, aposentada. Foi lá, criou aquele setor, junto conosco, um trabalho abnegado do Abelardo e de outros companheiros. Naquela época nós não tínhamos estrutura, o companheiro Mangabeira, da Braspet na Bahia, o companheiro da Conap. O que ocorre? Que nós, toda aquela estrutura, nós éramos tratados ali como cidadão, como seres humanos. Hoje nós somos humilhados, torturados. Eu fui lá hoje, para tentar ver se esclarecer a questão do dissídio, não só da nossa categoria, de outras categorias. Sabe? O que ocorreu? Uma funcionária, não vou declinar seu nome, pode prejudicá-la, foi nos atender num sofá lá no 3º andar, porque não tinha sequer uma cadeira, sabe, uma mesa de centro para nós sentar e conversar e colocar a papelada ali, companheiro. Simplesmente. Sabe o que aconteceu com as convenções coletivas 2000 e tal? O pessoal não tem essas convenções. Eu tive que trazer, deixa lá para o pessoal xerocopiar, para ver de que maneira vai fazer para solucionar essa questão. Então, a senhora Mira Belchior, que é lá de Santander, da minha região, há um ano e pouco atrás, quando começaram a tentar destruir a CGBim, eu a procurei, falei, olha nisso, vamos devagar com o Santa de Barro. Falei, Mira, só que lá na frente ele vai quebrar. Por quê? Porque o pessoal já adiantava para nós qual era a intenção de detonar o setor civil que cuida dos anistiados lá no Ministério do Planejamento. Tá uma verdadeira porcaria. Me desculpa a expressão. Então, eu vim aqui hoje com o intuito do quê? Sabe? Nessa questão do Ministério do Planejamento. E também na relação com a Comissão da Anistia. Estamos lá com o distrito coletivo, Arnaldo. Daquela data que nós tivemos audiência com o Lula, lá para regulamentar o parágrafo 1º do artigo 9º, na questão do imposto. Tu lembra? Eu falo tudo porque é meu companheiro. Então o que ocorre? Tem um recurso de distrito coletivo em 2003, meu irmão, foi mais de 10 anos. E o Paulo Abrão está empurrando com a barriga lá. Uma hora que nós éramos amigos do Lula, outra hora que era amigo do homem, outra hora que era eleição, porque isso é do ABC, ia dar exploração. Passar essa eleição,
na eleição da Dilma lá. Não, passou o primeiro turno, Mané Anísio. É o seguinte, sabe, ganhando ou perdendo, nós vamos colocar isso em pauta. Me procure. Até hoje o Paulo Abrão está empurrando a barriga, nos enrolando. No último dia 10, Devani Ribeiro marcou a audiência lá. O Devani não deu para ir, porque houve um problema em São Paulo, ele teve que ir embora. Sabe o que o Paulo Abrão fez? Mandou simplesmente o Miller e a Sônia Belato ir lá dizer um desaforo para nós, que nós não estávamos passando fome, que o Brasil era não sei o quê, que o Brasil é um Brasil para todo, o Brasil um país rico, sem pobre, sem miséria, não sei o que. Ele falou, é aquele mesmo Brasil que a Dilma foi lá, eu não tenho nada contra papo, eu sou católico. Levou 155 neguinhos, a custa de R$7.500 por mês ou mais, sabe, com o avião lotado. Foi negociar o que lá? Foi trazer alguma indústria para cá? Foi fazer algum acordo comercial? Levou a comitiva de empresário? Não, aí só levou jornalista e seus asseclas lá. Para quê? Para dar uma risadinha pro Papa? Oh, faz favor. Então eu falei, a dona Sônia Belato, doutora Sônia Belato, esse Brasil que a senhora está falando para mim, realmente nós não estamos passando fome não. Mas será que o Brasil da Dilma é o mesmo, o teu? Ela não soube responder. Falei, Anísio, você pode se surpreender com o resultado se for colocado em julgamento. Falei, por quê? Pode não ser isso que você está esperando. Falei, mas julgue. Tem a coragem de julgar. Não interessa se você é do ABC, o Lula não é mais nada, é apenas ex-presidente da República. Então, companheiro, é uma palhaçada esse governo nosso. Votei em Dilma por causa de Lula. Não foi por causa dela, não. Votei em Dilma por causa de uma retrospectiva histórica da luta dos perseguidos da classe trabalhadora brasileira. Não por ela, não desrespeitando o seu passado, que ela também as tem, tá? Mas o governo dela, do ponto de vista de atendimento dos perseguidos políticos, é pífio. Essa comissão da verdade é pífia, sabe? Se for para valer, o pessoal não chega a lugar nenhum, fica conversando. Que nem fala o vereador que é Alberto Souza, o professor Alberto Souza. Então, companheiro, a decisão nossa tem que ser a única aqui. É fazer o documento, dar uma enxugada nele, principalmente, companheiro Wilson, parabenizar você pelo seu esforço, tá? Dar uma melhorada, principalmente no setor civil, no esclarecimento do artigo 6º lá, parágrafo do artigo 6º, a roda pega. Por quê? O seu Paulo Abrão, que é a comissão, ele é secretário da Injustiça, porque ele é um cara preparado, ele não é um cara, sabe, não é um cara neutro, ele não é um cara, como é que fala quando a pessoa não é do ramo? Leigo, não é um cara leigo, porque ele conhece muito da questão da anistia. No começo, ele apenas até nos surpreendeu pela sua idade e não conhecia muito o nosso passado, só pelo livro. O que acontece? Nos surpreendeu, mas hoje, ele é a pior lástima que pode existir nesse governo. É a pior lástima, eu lamento porque eu sou amigo dele, eu gosto muito dele, acho uma pessoa inteligente. Porém, sabe, ele está totalmente contra nós, virou inimigo das entidades. Aquele fórum lá, de entidade anistiada, é uma farsa aquilo lá. Porque ele não pode pegar do ponto de vista dos militares, não tem a questão de pesquisa de mercado, não tenho nada contra isso, até porque é um preço que o companheiro pleiteiam, que é justo, que ajudei, conheço muito da questão militar, por causa do companheiro Wilson, por causa do companheiro Manes e do companheiro Guimarães, que eu não havia aqui, tá? Conheço muito, e também do setor civil. Mas o que ocorre, companheiro? Sabe, o Paulo Abrão está nos decepcionando, ele está interpretando a lei do ponto de vista hierárquico, de cima para baixo, não de baixo para cima. Ele é um advogado, um professor de direito constitucional, ele não pode continuar nos sacaneando. Me desculpa a expressão, já que não tem decoro comigo, eu não sou parlamentar, mas está nos sacaneando literalmente. Então é tirar o documento, melhorar um pouco, tá? Parabenizar mais uma vez a comissão que elaborou de manhã, o esforço dos companheiros, e tentarmos ir lá no Palácio Planalto. Se vai receber ou não, outra história. Tudo bem, companheiro? Vamos à luta aí. Minutos. Obrigado. Olha, gente, senhores e senhoras, eu sei que aqui é um ambiente espetacular, inclusive, que o Anísio está colocando. Acho que nós, da base do governo, eu, por mim, me sinto envergonhado de ser comunista, ter lutado por esse governo e ouvir isso. Sou petista, fundador do PT, companheiro. Pois é, mas a gente ouvir isso, a gente fica meio desanimado, mas eu concordo que aqui é o lugar para colocar tudo que se está pensando, porque só chegaram aqui graças a gente. Correto. Eu queria chamar a Helena. Pois não. Olha, eu só queria ressalvar uma coisa que eu acho importante. Às vezes, quando a gente cobra alguma coisa
da Comissão de Anistia, da AGU, do Ministério da Justiça, do Ministério do Planejamento ou da própria presidência, parece que a gente está fazendo alguma coisa contra o governo. Ninguém está contra o governo, como disse Chico Lopes, nós somos da base do governo. Mas mais do que a base do governo, quando o Manuel Anísio, que é um petista histórico, fundador, vem e faz esse desabafo, o desabafo ele tem mais peso. Porque, na verdade, é uma pessoa que deveria estar defendendo. E, na verdade, ele está com lealdade, mostrando as falhas que existem. Foi por isso que eu disse, Manuel Anísio, que talvez a gente tivesse que procurar o presidente Lula para que ele nos ajudasse nessa luta. Porque, lamentavelmente, você estava presente na reunião da AGU, você viu como nós fomos tratados lá. O cara não queria nem receber todo mundo. Queria limitar o número de pessoas. Foi na marra que a gente entrou na AGU. Na Comissão de Anistia, você tem razão. Está difícil discutir lá. O Ministério do Planejamento, por aquelas mudanças que aconteceu, todo mundo tinha lá para ajudar a gente. Então, se a gente não fizer esse confronto, não é que a gente queira desgastar ninguém, não. Nós queremos buscar o resultado. E o resultado tem que ser esse. E eu acho que o melhor depoimento que podia acontecer é esse seu, que é um petista histórico e que, na verdade, mostra, infelizmente, a realidade da automóvel. Queria parabenizar você. Bem, queria ouvir agora a Associação de Anistia. Não consegui ler, mas o nome da pessoa é Helena Lima, não? Lima. 3 minutos, companheira. Vamos lá. Bem, eu queria cumprimentar o esforço que a mesa faz para estar levando esta luta adiante, e também a todos, e também todos aqui presentes, como eu também cheguei a madrugada toda viajando, então me perdoem que meu cansaço. Mas o seguinte, eu tenho que dizer que, basicamente, o que nós precisamos que a Comissão de Anistia cumpra é a Lei 10.559, especialmente no seu artigo 6º, porque estão fazendo uma interpretação restritiva da aplicação do artigo 6º, quando, em termos de anistia, que é simbólica a retribuição, deveria ser de forma ampliativa, como me foi dito lá na OAB, quando julgaram o meu processo de reaquisição do meu número da OAB do Distrito Federal. A anistia tem que ser interpretada de forma ampliativa, pela sua própria natureza. Segundo, então, há um problema de aplicação da lei, e o artigo 6º, artigo 13, artigo 16, que diz que, dentro de 60 dias, né, uma requisição feita pelo ministro da Justiça tem que ser cumprida. Autarquia, qualquer repartição pública. E também tem força de lei, uma vez que reúne ministro da Defesa, do Planejamento, da Justiça e tal. Então, há um descumprimento fragoroso da lei, o que lamentamos, porque nós não podemos permitir mais este emperramento, né, de um país que foi emperrado mortalmente em 64. E, falando em 64, hoje há provas cabais de que o senhor Kennedy, seus embaixadores e seus funcionários e a CIA, que articularam o golpe no Brasil, eles têm que ser responsabilizados ou não, por causa do genocídio, do fratricídio e tudo mais. Bem, a questão aqui da lei. Eu estou aqui com a Constituição Federal, o artigo 84 fala da competência privativa ao presidente da República. Um deles é exercer com auxílio do ministro do Estado a direção superior da administração estatal. Outro diz exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhe são privativos. Então, os poderes do presidente. E aqui diz, crime de responsabilidade do presidente. Sim, outro. Competência. Item 13. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, porque também está em jogo.
porque nisso tudo que rola de dificuldade, rola o poder da classe dominante nacional e internacional, com toda certeza, deputado. Outra coisa, da responsabilidade do presidente da República, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, lá no item 7 diz, o cumprimento de leis. Então, a presidente certamente ficará sensível e da gente fazer este lembrete bem sério, bem importante, porque nós somos realmente defensores dos governos de mudança e não abriremos mão, uniremos junto para que não haja novo golpe, que eu duvido que o Pentágono esteja dormindo a respeito dos poderes que estão sendo respeitados, as vontades populares no Brasil. Com certeza, eu acho que isso está no meio. Obrigada. Obrigado também. Luiz Carlos Prates, da CSP. Mancha. CSP com lutas. Boa tarde a todos. Boa a tarde. Mesa. Jailson, deputado Faria de Sá, Chico Lopes, deputada Érica, Abelardo. Eu acho que está muito boa essa discussão, só que eu acho que nós devemos colocar a discussão dos anistiados debaixo de uma perspectiva política. Eu sou da CSP com Lutas e nós formamos, no âmbito da Comissão da Verdade, um grupo de trabalho do movimento sindical que está buscando resgatar a memória, resgatar o papel que teve os trabalhadores na luta contra o regime militar e resgatar os trabalhadores, inclusive a questão da anistia. Eu acho que esse que é o momento histórico do Brasil. O momento histórico não é o momento histórico de os anistiados estarem pedindo migalhas ou estar pedindo como uma corporação. Ao contrário, aqui a questão da Comissão da Verdade, de esclarecer os crimes que houveram contra os trabalhadores, nós anistiados, vocês anistiados, eu falo nós que eu também sou um dos anistiados, podemos e devemos jogar um papel fundamental. Fazendo o quê? As denúncias, ampliando a mobilização, fazendo essa discussão dentro, nas bases, nos estados, tirando dos gabinetes a discussão sobre o regime militar e colocando nas ruas e fazendo testemunhos daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela queda do regime militar, que foi o movimento operário, que foram os trabalhadores, para poder fazer o quê? Para poder fazer com que seja feita justiça. Porque ao contrário da gente ficar reclamando, nós temos que fazer com que os torturadores vão para a cadeia. Que eles paguem pelos crimes que cometeu. E urge fazer isso. E não vai ser possível fazer isso sem um amplo movimento social. Um amplo movimento organizado através das comissões de anistia, dos anistiados, do sindicato, das organizações populares. E nós precisamos fazer disso um amplo movimento de massa. Então eu queria inverter essa discussão sobre uma outra perspectiva. Sobre a perspectiva política. O Brasil está devendo os anistiados. É necessário fazer justiça aos anistiados, assim como é necessário fazer justiça aos torturadores, colocando na cadeia. Então, essa discussão, ela deixa de ser apenas uma discussão reivindicatória de um setor como somos nós, anistiados. Para ser o contrário, para ser uma reivindicação do povo, da nação brasileira, para exigir justiça. Então, eu acho que eu queria colocar como proposta que a gente se articulasse para poder participar das comissões da verdade e empurrar e colocar as denúncias. Por exemplo, nós sabemos o papel que tem as empresas na deduragem dos trabalhadores, na perseguição, o papel que teve os ministérios militares. E não tem ninguém que pode fazer isso. Não são os acadêmicos, não são as teses de doutorado, são aqueles que sofreram diretamente as perseguições por parte do regime. Então nós temos que se organizar para isso, para virar esse jogo. Para a gente aparecer como aqueles que estão exigindo a justiça, exigindo a punição dos torturadores e que frente à Comissão de Verdade querem a verdade de fato. Então acho que o movimento sindical tem um papel a cumprir nisso, nós da CSP com Luta, junto com as outras centrais sindicais, estamos trabalhando para isso, nós queremos nos organizar, estamos abertos a receber todas as denúncias, podemos deixar aqui o e-mail do grupo para poder fazer todas as denúncias e fazer com que os testemunhos dos anistiados seja aquilo que seja o material principal para ter o relatório da Comissão da Verdade. Queria dizer isso. Muito obrigado. Obrigado, Manchá. A palavra, Augusto Portugal, da AMA ABC.
companheirada, mesa, companheiros deputados, capitão Wilson, companheiro Abelardo. Essa luta já é uma luta que vem aumentando em tempo. E parece, às vezes, na ação da Comissão de Anistia, que nós não fomos combatentes, lutadores, resistentes à ditadura. Parece até que nós estamos pedindo direitos especiais, que nós somos malandros pedindo algum benefício, que os jornais da burguesia chamam de Bolsa Ditadura. Vejam só vocês, nós temos orgulho de ter combatido em todos os cantos desse Brasil a ditadura e seus lacaios e seus financiadores. Essa é a nossa história. Mas o governo vem tendo uma ação intencional para esvaziar a nossa luta. Vem diminuindo o papel do Ministério do Planejamento, a dotação, vem esvaziando a própria Comissão de Anistia, vem abusando da sua prerrogativa de julgar administrativamente e usando um instrumento que, como profissional de pesquisa que sou, falo que a pesquisa da Datafolha não se aplica à definição de salário. Ela é uma farsa, a não ser para propor salários para quem vai buscar emprego. Então, ao arrepio da lei, ela abusa da sua condição, a Comissão de Anistia. O fato é que, por mais que nós façamos o encaminhamento desse documento, que é um documento recorrente, coloca questões que nós já colocamos, então, nesse sentido, ele é um documento que é abrangente, que é amplo, que é correto, mas ele só propõe uma audiência com os que mandam. Queria pedir silêncio aos companheiros aqui do lado e descontar meu tempo. Orador na tribuna. Tem orador na tribuna, por favor. Dá licença, Abelardo. Tem orador na tribuna. Queria continuar, Getúlio, Abelardo. A questão referente à proposta que a comissão faz, que o documento faz, embora correta, é limitada. Devemos exigir um grupo de trabalho. Devemos bater as portas dos gabinetes parlamentares e das autoridades executivas. A Dilma, devemos buscar o apoio do nosso companheiro Lula. Mas, acima de tudo, como a ditadura não foi derrubada, batendo-se à porta dos gabinetes, nós temos que deixar de ser invisíveis. Enquanto formos invisíveis, enquanto não formos à luta, enquanto não nos organizarmos permanentemente, mensalmente, bimensalmente, trazendo caravanas, fazendo ações como o nosso companheiro Gilson Menezes fez, numa certa medida, se acorrentando, inclusive, às grades do Palácio do Planalto. Enquanto não formos à luta, nós nada receberemos. E, para concluir, queria ressaltar o que o companheiro Mancha fala. Atualmente, a luta política no Brasil é a luta pela abolição dos torturadores. A anistia, nós que fomos perseguidos políticos, devemos exigir que as empresas paguem pela perseguição, que os torturadores também. Então, a luta dessa nossa demanda, junto à Comissão de Anistia, é uma luta pela verdade, memória, justiça e reparação. Todos os combatentes franceses e italianos são honrados. Nós somos diminuídos. E, para finalizar, nós temos que ir à luta radicalmente, fazer mobilização, porque justiça tardia, companheiros, é injustiça. Próximo orador, da ACIMAR, Francisco Fernandes Maia. 3 minutos, companheiro. Alô? Boa tarde. Eu queria relembrar o deputado, nosso ilustre deputado, que ele era mais jovem e eu acho que ele tem a mesma impetuosidade de hoje. Quando nós estávamos aqui,
discutindo nesse congresso, o senhor encabeçou uma marcha nossa por essa rua aqui na contramão e nós fomos para lá no palácio lá. Eu acho que a mesma coisa pode ser feita hoje, queríamos. Na época nós tínhamos um pouco de alguém que não aprovava, ficaram alguns aqui para assistir um filme sobre a Guerra do Araguaia, que o Luiz Eduardo Greenhalgh estava fazendo, mas o senhor encabeçou essa luta. O senhor que luta, fez a lei do idoso, já luta por todas essas leis, o senhor tem um passado de luta. Está entendendo? E nós estamos numa Cianistas, que é um órgão que nós já estamos quase cansados de vir aqui e apelar para a Cianistas, coitado, que se sente assim, sem representação, parece, perante o governo. Era somente para lembrar o senhor que eu acho que está com a mesma jovialidade da época, nós o conhecemos de São Paulo, lutamos para se eleger sempre e estaremos lá sempre prontos para isso. Aceitando a provocação do Maia, eu queria perguntar ao capitão Wilson se é possível terminar o documento hoje e a gente marcaria uma reunião amanhã na porta do Palácio Planalto. Com o compromisso do capitão Wilson, que o documento pode ser terminado hoje. Amanhã nós nos reunimos às 9 horas na porta do Palácio Planalto e vamos entregar a carta lá. Para que a gente possa fazer uma avaliação. Quem tiver de acordo com essa proposta, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Deputado, e a presidente vai estar aí amanhã por causa da emenda dos porcos aí. Nós vamos lá. Se ela estiver lá, muito bem. Se não tiver esse protocolo pedido, acabou. Estou querendo uma questão de ordem primeiro. Então, esse documento, nós vamos corrigi-lo hoje, vamos alterar hoje, como é que faz? Hoje até o fim do dia, amanhã 9 horas, na porta do Palácio. Nós vamos então corrigir esse documento daqui a pouco, é isso? Givaldo da Silva é o próximo inscrito. Givaldo da Silva. Givaldo, você não está contemplado na fala do Augusto ou quer falar alguma coisa diferente? Então pode falar. Aqui nós estamos dando a palavra por uma entidade e já falou Augusto pela entidade de vocês. Arnaldo, 2 minutinhos. Tá só, bom, vai lá. Tá? Boa tarde, companheiro. Eu só queria falar a respeito da Lei 10.559, que não vem sendo cumprido. Vários companheiros lá do ABC estão com 11 anos sem o processo ser pautado. Eu estou com 2 demandas de procurador, o procurador Aurélio Vigílio Vegas Rio, que encaminhou ao Paulo Abrão para julgar os processos. E o Paulo Abrão, como secretário nacional de Justiça, está ignorando o ofício do procurador federal. Entendeu? Então, ele não está cumprindo nem com eu lutei pela democracia do meu país, para a gente hoje ter um processo democrático, e o Paulo Abrão, como secretário de Justiça, do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça, não está cumprindo nenhuma ordem do procurador federal. Ô, Givaldo, tá bom. Eu queria dar uma solução prática no seu caso. Encaminhe esse ofício para a gente e nós vamos encaminhar oficialmente pela Comissão de Anistia o Paulo Abrão, tá bom? Muito obrigado. Raquel, o Givaldo vai entregar um ofício que, em nome da comissão, eu quero enviar para o Paulo Abrão. Paulo Abrão. Enviar o documento? José Bezerra da Silva, JBS. Ali aquela. Senhoras e senhores, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente Chico Lopes Calzente, deputado Faria de Sá, meus parabéns por nos receber, obrigado pela força que o senhor tem dado pela anistia política, mas nesse momento eu estou representando a Associação do Rio Grande do Norte, aqui com o seu presidente, o João Alves Mendonça, e também estou representando a ASMANE da Bahia, Associação dos Anistiados Políticos da Bahia, e represento alguns anistiados da Força Aérea Brasileira, moradores do Rio de Janeiro.
e represento J. Bezerra Advogados Associados. Quero dizer... Orador na tribuna, por favor. Quero dizer, deputado, que em março de 2003, o presidente Lula nos recebeu numa campanha igualzinha a essa que o senhor está fazendo e nos apoiando hoje. O Wilson estava presente e, infelizmente, muitos já não estão presentes. Mas isso foi em 2003. Já se passaram 10 anos e as anistias vêm sendo anuladas de maneira continuada. O que vem ocorrendo no Brasil não é uma anistia. O que vem ocorrendo no Brasil é uma desanistia. Porque é inadmissível que homens com cabeça branca precisem vir aqui para terem cumprimento da lei de anistia. A cada dia que passa, mais cidadãos vêm a falecer e a anistia não está sendo cumprida. As portarias têm sido desanistiadas, têm sido anuladas, isso é uma vergonha para o país. A luta tem sido constante. Esse ano tivemos aqui diversas vezes. Pedir ao ministro da Justiça que nos receba é malhar em ferro frio, porque teve mais de 14 vezes que nós pedimos a ele e ele não nos recebeu. O ministro da Justiça, e aí eu falo por mim e pelos militares da Força Aérea que eu represento, e também do Exército, é merecedor de um cartão vermelho pela desatenção que ele tem dado a esta casa, aos parlamentares desta comissão e também aos requerimentos que nós fizemos a ele, inúmeras vezes. Nunca nos recebeu. Recentemente, o presidente Paulo Abrão emitiu esse documento informando a ele as dificuldades que a comissão de anistia vem sofrendo para cumprir as leis de anistia. Então, o ministro da Justiça é sabedor das nossas dificuldades. E a presidenta Dilma também é sabedora das nossas dificuldades, porque nada nesse país ocorre sem que ela tenha conhecimento, e eu tenho um documento que prova que ela recebeu documento desta casa, principalmente o relatório da Cianiste, que é um documento perfeito a respeito das desanistias e das injustiças que vem ocorrendo com os anistiados neste país. O que vem ocorrendo... Seu tempo, Bezerra. É uma desanistia no Brasil de forma continuada. Parabéns ao Wilson pelo trabalho bem feito e, complementando um pouquinho o que o Abelardo falou, se for feito algum adicional, se não está ótimo, parabéns, obrigado. Amafabra, Flávio José. Amafabra, Flávio José, próximo inscrito. Eu queria um encaminhamento aí. Será que eu podia? Deixa eu terminar, que aí a gente... Eu não quero impedir ninguém de falar, não. Eu quero todo mundo ter o direito de falar. Sindicesp, Otton Neves. Não está. Reinaldo Mangabeira, Abraspet. Foi fazer hemodiálise. Obrigado, deputado. Aí. Companheiros, eu estou vendo que a nossa discussão aqui está se prolongando. Nós viemos aqui com o intuito, um único objetivo, de elaborar um documento que fosse levado para ser levado a presidente da República. Esse documento foi elaborado e foi discutido pela manhã, está muito bem elaborado. Eu faço ressalva apenas à criação do grupo, porque eu entendo que a AGU não deve nem estar no meio disso aí. Então eu acho que a gente está perdendo tempo, e a proposta do senhor, deputado, foi a melhor que eu ouvi até agora. Obrigado, vamos fazer o documento, Wilson, e vamos levar amanhã, de qualquer maneira, lá ao Palácio. Eu só queria pedir a atenção de vocês. Tem mais um orador apenas inscrito. A gente dá a palavra para esse orador, e aí vocês fecham o documento, e amanhã a gente vai lá entregar no Palácio. Então, ótimo. Tem mais um orador inscrito. Tá, muito obrigado. O último orador inscrito é José Gomes das Neves, Comitê de Messias, Rio de Janeiro. Boa tarde, companheiros, companheiras, senhores e senhoras aqui. É lamentável, depois de tantas lutas, pessoas aqui, muito mais idade,
Correios, nós, anistiados políticos dos Correios, somos de uma categoria, somos até um pouco mais novos. Mas nós temos aqui o companheiro Zezinho, que lutou na guerrilha do Araguaia, temos o companheiro também que está lá de novo. Isso aí eu acho uma falta de respeito. A gente, até hoje, está nessa luta, nessa ida e vinda a Brasília, sendo que a anistia já deveria ter sido ampla, geral e restrita. Essa questão dos retroativos, essa questão das pendências, isso já era para ter sido resolvido. Nós já estamos governando o país já no 3º mandato. Então eu creio, ano que vem é ano de eleição. Essa proposta é excelente do companheiro. Representando os companheiros dos Correios, da base do Rio de Janeiro, eu tenho autorização para dizer que os que estão vindo, que o ônibus deu um problema, amanhã estarão aí presentes também nessa luta, para que nós possamos, de uma vez por todas, fazer uma justiça, não uma injustiça. O que nós queremos é justiça, é o direito, é que se cumpra todos os artigos, incisos e parágrafos da Lei 10.559, que foi uma luta muito grande, nas medidas provisórias até a gente chegar na lei, e as promessas foram feitas, e a lei está aí, e nós temos que fazer cumprir a lei, porque nós vivemos num país democrático, e lutamos para redemocratizar, e vamos à luta até o final, cobrar de quem quer que seja, porque isso é uma responsabilidade do Estado. Obrigado. Zezinho Araguaia. Zezinho Araguaia, 1 minuto. Eu tenho que encerrar, senão você não fecha o documento, pô. Zezinho Araguaia, o Melo, depois eu fecho, vai. E eu quero agradecer. Você já falou. Quero agradecer a todas as entidades aqui presentes e aqui não estão aqui presentes por ajudar aos camponeses do Araguaia que não tinham direito à anistia, e mesmo assim nós mudamos o entendimento do Ministério da Justiça com a ajuda de vocês. Nós queremos... Só que a Justiça suspendeu, né? Não, que a Justiça não admitia que houvesse anistia a camponeses. Depois queriam dar R$1.000, depois queriam dar R$30 mil, e hoje é anistiado. Anistiado não, iniciaram a anistia e ainda aqueles 44 não receberam todos e não são suspensos. Melo, você para encerrar. Obrigado, deputado. Eu fiquei até nervoso de não falar, mas eu tenho que falar aqui um registro, deputado, da seguinte forma. O senhor está lembrado quando nós fomos representar no Ministério da Defesa? Lembro. E fomos escolhidos para representar os anistiados políticos militares. E fomos bem atendidos. Eu queria que a deputada Érica Cocai tivesse para escutar isso aqui, porque eu acho aqui uma falta de respeito para conosco, nós que fomos lá reivindicar os direitos que estavam sendo usurpados de nós. Então fomos escolhidos aqui o José Wilson da Silva, nosso capitão Wilson, comandante Guimarães, Paulo Turaza, Firmo, José Alípio, Luiz Cachoeira e Melo, eu. O que acontece? Fomos bem recebidos lá no Ministério da Defesa. Só tem que aparecer está aqui, e aqui ele falta com respeito a nós, dizendo aqui, o coronel Ivan, que está assinando isso aqui, né, mandando para a Comissão de Direitos Humanos, e dizendo aqui que nós não temos registro, que nem que somos militares, nem somos iniciados políticos. Isso é uma falta de respeito para conosco. E você manda para a mesa que eu quero ver isso aí. Vou entregar na mão do senhor isso aqui agora. O Zé Gonzaga dá 1 minuto. Vai lá, Zé, 1 minuto. Queria cumprimentar a todos, principalmente a mesa, né, companheiros que o capitão Wilson que elaborou esse documento. Claro, esse documento não é definitivo, nós temos algumas restrições, como já falamos de manhã, mas queria dizer o seguinte: a UMINA é a Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia, somos aqueles marinheiros de 64 da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que fomos caçados drasticamente, sofremos e criamos em 83 a Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia, que hoje representa muitos companheiros, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica e até do Exército.
também. Então, nós estamos nessa luta há muito tempo e temos muita reclamação a fazer. É pena que 1 minuto não dê para nada. Mas, para o senhor ter uma ideia, há juízes de primeira instância cassando decisões do Supremo, o que é um absurdo, né? Esposas que têm o marido falecido e não têm direito mais à pensão. Quer dizer, então pegaram a lei 10.559 e enfiaram no lixo. Então nós precisamos fazer com que a lei 10.559 seja cumprida. É só isso que nós queremos. Ô, Zé Gonzaga, você pode fazer o seguinte, levanta esses casos que você está falando e passa pela Comissão de Anistia, que a gente vai oficiar ao Supremo Tribunal Federal, porque o juiz de primeira instância não pode cassar decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você passa para a gente da tua providência. Senhor presidente, enquanto o senhor foi votar, nós decidimos o seguinte, nós vamos encerrar as falas, eles vão fechar o documento, para que amanhã às 9 horas nós nos encontremos no Palácio Planalto para protocolar esse documento lá. Então a reunião continua só com vocês agora e o presidente vai encerrar. Bem, Correção, só uma questão de... Aqui. A correção, as sugestões para o documento, vão se dar agora, nesse momento? Agora, porque nós vamos para o falar. plenário, mas eu dou uma passada de vez em quando por aqui, não vai, tá entendendo? Mas você agora dirige os trabalhos. Obrigado. Bora, quem vai assumir aqui? Wilson. A sala de vocês. Hein? Companheiro, parece que está havendo a discordância de algum ponto aqui, então eu proponho a todos a gente fazer um espaço, nos deem 10 minutos para ver se a gente conclui isso aqui. Agora, permita eu reprisar, isso aqui não é um documento perfeito para dizer o problema é de todo mundo. Isso aqui é uma síntese dos problemas que aflige a todos. Não é isso? Tá. Por favor, então, vamos interromper, são 3h35, às 3h45 a gente volta a conversar, tá? Obrigado.